Há pouco tempo reencontrei alguns amigos da época do ensino médio. Não todos, vocês sabem como é. Temos entre 35 e 36 anos agora. Alguns se casaram, outros se mudaram de estado, até para fora do país. E como sempre, há aqueles que simplesmente desapareceram e que já nem respondem mais. Mas de vez em quando conseguimos reunir alguns. Naquele dia, depois de muito tempo, conseguimos juntar quase todo o grupo. A reunião foi na casa do Edgar, a mesma onde tantas vezes nos encontrávamos. Alguns de nós não se viam há anos. Entre cervejas e memórias, começamos a relembrar das aulas, das músicas que ouvíamos e dos professores malucos. Foi uma noite maravilhosa. Ri como há tempos não ria. Por um instante esqueci o peso que carregava nas costas, até que o assunto mudou. Alguém mencionou uma festa em Cuernavaca. Todos começaram a falar como se aquele tivesse sido o grande momento da nossa adolescência. Mas eu não fui. Aquilo não me dizia nada. Lembro que o Javier comentou, meio no embalo da conversa: "Vocês se lembram quando o Moisés apareceu do nada na festa, sem levar nada?" Todos caíram na risada. Ele estava se referindo a mim. Achei que fosse engano, que talvez estivesse falando de outra pessoa. Fiquei em silêncio, mas então outro amigo comentou: "Claro, aquele carro dava para ouvir a quilômetros de distância, avisando que já estava chegando", e apontou direto para mim. Foi quando eu os interrompi. "Espera aí, acho que vocês estão me confundindo." Mas todos acharam que eu estava brincando. Riram como se eu estivesse tentando ser engraçado. Então insisti: "Tô falando sério. Quando foi isso? Eu nunca fui com vocês para Cuernavaca." Um silêncio desconfortável pairou no ar por alguns segundos. Depois todos começaram a falar ao mesmo tempo. "Como assim não? Foi no feriado de 2008. Fomos todos em 2 carros, e a casa era de um primo da Irene. Você chegou tarde e a galera já estava bem animada." Falaram de cerveja, de maconha e de como eu parecia estar me divertindo. Brinquei: "Ah, então vocês estavam tão loucos que me alucinaram." Mas ninguém riu. Eles continuaram tentando me convencer, e foi aí que comecei a me sentir estranho. Todos falavam com tanta certeza, só que eu me lembro perfeitamente daquele fim de semana. Eu estava na casa da minha avó, que estava muito doente, e toda a família se reuniu lá. Foi um daqueles momentos difíceis, marcantes, que não se apagam da memória. Falei isso para eles que tinha fotos, mensagens, o que quisessem. Eu estava em Veracruz, não em Cuernavaca. Mesmo assim, eles insistiam: "Tá se fazendo de doido. Foi você quem fumou alguma coisa. Estava tão bêbado que nem lembra." Mas eu nem bebia, e naquela fase da vida muito menos. Já estava prestes a deixar para lá, pois achei que talvez fosse alguma brincadeira combinada. Vai saber. Horas depois, já quase na hora de irmos embora, a Irene veio falar comigo. Na época da escola, eu era apaixonado por ela. Nunca rolou nada, mas ela sempre foi especial para mim, daquelas lembranças que ficam guardadas com carinho. Na verdade, me lembro mais dela do que de algumas namoradas que tive. Nostalgia do que nunca aconteceu. Ela se aproximou com aquele mesmo sorriso de antigamente, mas com um olhar diferente, e disse: "Você estava lá, sim." "Juro que não", respondi, e então ela disse: "É que foi uma noite muito especial para mim, por isso eu lembro tanto." Na hora senti algo estranho, como se ela estivesse falando de outra vida, ou de uma versão de mim que não conheço. Ela pegou o celular, abriu o Facebook, foi até o perfil dela e entrou nos álbuns antigos. "Olha, você me fez abrir o Facebook depois de anos, mas veja." E lá estava a foto. Ela, eu e vários dos nossos amigos, todos abraçados, com roupas de verão, sorrindo num jardim.
Eu estava bem no centro, com o braço ao redor da Irene, vestindo uma camiseta azul marinho que nunca tive. Perguntei: "Quando você postou isso?" Ela respondeu: No domingo quando voltamos. Olha aqui." E me mostrou a data da postagem. Dia 1 de fevereiro de 2008. Fiquei sem reação, já que naquele dia eu estava num hospital em Veracruz com minha família. Eu sei disso com absoluta certeza. Lembro dos detalhes, da dor e da angústia. Não havia a menor chance de eu estar em outro lugar, e ainda assim, lá estava a foto. Não consegui dizer nada e ela me abraçou. Nunca mais falei com ninguém sobre isso e também nunca mais vi aquela foto no seu perfil que nem existe mais. Mas às vezes lembro e não sei o que é mais perturbador: a imagem em si ou a certeza absoluta de que eu nunca estive lá. Todos se lembram, menos eu. Existe a crença de que certas frutas perfeitas podem estar envolvidas com feitiçaria. Dizem que se uma fruta parecer brilhante demais ou sem nenhum defeito, ela pode ter sido usada em rituais de amarração ou feitiço, e que mordê-la sem saber pode causar desde obsessão amorosa até doenças. Por isso, tradicionalmente, recomenda-se nunca aceitar frutas de desconhecidos. No verão de 2005, recebemos a notícia por meio de uma vizinha de que minha avó havia caído e quebrado um braço, além de fraturar o quadril. Pessoalmente, eu não conhecia muito bem minha avó. Geralmente só a via em festas grandes como batizados ou no Natal, já que ela morava num povoado bem afastado, o qual por algum motivo eu nunca havia visitado em 15 anos. Não me importava muito, mas uma das lembranças que eu tinha era de que minha mãe costumava dizer que não gostava daquele lugar, pois as pessoas dali podiam ser bastante intrometidas. Sendo ela mãe solteira, sabia que se visitasse aquele local talvez terminasse ouvindo mais críticas do que estava disposta a tolerar. Como naquela época minha mãe podia tirar férias do trabalho e eu também não precisava ir à escola, não tivemos escolha a não ser viajar até o povoado para ver se minha avó precisava de algo. Segundo a pessoa que nos deu a notícia, ela estava bem mal e basicamente sobrevivia graças à caridade de alguns vizinhos que iam ajudá-la de vez em quando. Mas como a maioria tinha seus próprios compromissos, não a visitavam com tanta frequência. Minha avó ficou muito surpresa ao nos ver por lá e perguntou quem havia nos avisado, entre outras coisas. Ela tinha um temperamento bem forte e não gostava de parecer derrotada ou frágil. Disse que não precisava de tanta ajuda quanto parecia e que se quiséssemos fazer algo por ela, poderíamos apenas organizar algumas coisas em sua casa para que ficassem mais acessíveis. Fora isso, disse que estava bem e que poderíamos ir embora em 1 ou 2 dias. Mas bastou dar uma olhada em sua casa para perceber que isso não era verdade. Nos dias seguintes, passamos o tempo organizando e fazendo algumas tarefas por ela. A verdade é que minha mãe fazia mais de 90% do trabalho, enquanto eu ficava com as coisas mais simples. O povoado era extremamente entediante para alguém que havia vivido a vida toda na cidade. Não que naquela época houvesse tanta tecnologia, mas as diferenças já eram bem visíveis. Na primeira semana, minha mãe quis me dar um pequeno passeio pelo local para que eu soubesse onde ir caso ela me mandasse comprar algo. Uma das muitas paradas que fizemos foi no mercadão a céu aberto. Ela estava muito concentrada conversando com outras pessoas, muitas das quais não a viam desde que ela praticamente era uma menina. Estava tão entretida que não percebeu que alguém a observava. Mas eu percebi. Primeiro achei que era só coisa da minha cabeça, afinal havia muita gente no mercado. Lembro que enquanto estávamos parados na barraca de frutas, vi que no ponto em frente havia um homem muito velho. Sério, ele era muito idoso, até minha avó parecia mais jovem que ele.
Seu cabelo era quase todo branco e ele tinha uma barba mal cuidada da mesma cor. Ele não parecia prestar atenção em mim, mas sim fixava o olhar completamente na minha mãe. Era como se não houvesse mais ninguém no lugar. Minha mãe continuava conversando com algumas pessoas que conhecia e não percebeu nada. Pelo menos naquele momento, eu também não dei a devida importância. Achei que talvez estivesse exagerando e que o senhor poderia conhecê-la de algum lugar e por isso estava surpreso em vê-la. Como o lugar era pequeno e todos se conheciam, chamávamos atenção toda vez que saíamos na rua, pois sabiam que não morávamos lá. Só quando já tínhamos passado por mais 3 barracas é que não consegui mais ignorar o fato de que aquele homem estava nos seguindo. Sempre que parávamos em algum lugar, ele ficava numa esquina e não tirava os olhos da minha mãe. Quis contar para ela, mas fiquei com vergonha. Não sei por quê, talvez por estar naquela fase da adolescência em que tudo dá vergonha. Durante todo o trajeto, a situação permaneceu a mesma, e ao sairmos do mercado, aquele homem continuou nos seguindo. Cheguei a vê-lo parado na esquina da rua da casa da minha avó. Uma vez lá, criei coragem suficiente para contar à minha mãe o que havia visto. Ela ficou muito surpresa e me pediu que descrevesse o homem. Eu o fiz, e ela ficou ainda mais confusa. Disse que não se lembrava de ninguém assim. Pelo menos não na época em que morava lá. Ela minimizou um pouco o que eu disse, afirmando que talvez ele não estivesse nos seguindo, apenas caminhando na mesma direção que nós, e por isso me pareceu estranho. Não insisti mais, pois minha mãe me disse para não falar esse tipo de coisa na frente da minha avó, porque ela era muito supersticiosa e encontraria um jeito de ver o lado negativo daquilo tudo. Também fiquei um pouco chateado, porque ela não acreditou em mim, e eu estava muito certo do que havia visto. O que achei que seria apenas um evento isolado acabou se tornando algo rotineiro. Sempre que me mandavam ao mercado ou a qualquer outro lugar para comprar coisas que minha avó precisava, eu esbarrava com aquele senhor pelo menos 2 vezes. E quando saía com minha mãe, isso ficava ainda mais evidente, só que parecia que apenas eu percebia. Ao contrário da primeira vez, ele agora se escondia melhor e, por assim dizer, só era visível se você realmente estivesse procurando por ele. Acho que passaram-se mais ou menos 2 semanas, até que numa ocasião, minha mãe me pediu que fosse comprar abobrinha para fazer com carne moída para o almoço. Enquanto esperava ser atendida, conheci uma moça. Já fazia alguns dias que eu a via no mercadão, pois seus pais tinham uma barraca de mel não muito longe da banca de legumes. Mas nunca tínhamos conversado, ou melhor, eu nunca tinha tido coragem de puxar conversa com ela. Nesse dia trocamos algumas palavras, e eu tentei perguntar se havia algo para fazer por lá, para então convidá-la para sair, mas de repente aquele homem se aproximou de mim. Durante todo aquele tempo ele havia sido apenas uma espécie de perseguidor estranho que nos observava de longe, mas agora não só estava bem na minha frente, como também parecia que ia falar comigo. Sua voz soava muito estranha, como se tivesse dificuldade para falar. Ele balbuciou por um tempo, e não consigo lembrar com precisão o que disse, porque não falava normalmente. Cerrava os dentes enquanto tentava falar, o que fazia com que sua voz saísse abafada, mas lembro que a essência da mensagem era que minha mãe era muito bonita. Depois disso, ele me entregou uma sacola com maçãs. Fiquei um pouco surpreso porque eram talvez as maçãs mais grandes, brilhantes e perfeitas que já tinha visto em toda a minha vida. Pareciam aquelas maçãs argentinas e não tinham uma única imperfeição. Ele disse que eram para minha mãe. Sem saber o que fazer, apenas assenti com a cabeça, pois queria que ele fosse embora para que eu pudesse continuar minha conversa com a moça, que parecia estar desconfortável. Achei que era só porque ele nos havia interrompido. O homem insistiu talvez umas 5 ou 6 vezes que as maçãs eram para minha mãe e depois foi embora. Assim que ele se afastou, soltei uma risadinha.
mas logo percebi que nem a moça nem a idosa ao lado estavam rindo. Os rostos delas mostravam repulsa, e um silêncio incômodo permaneceu depois que ele foi embora. Tentei retomar a conversa, mas a senhora me interrompeu e me advertiu para nem pensar em dar aquelas maçãs para minha mãe. Recomendou também que eu não as tirasse da sacola, que não as tocasse e que as jogasse no rio assim que passasse por lá. Sem saber exatamente o que responder, olhei para a moça com um sorriso desconcertado, meio em tom de brincadeira, mas ela parecia concordar com a dona Elô. Ela me disse que aquele homem era um bruxo e que por isso eu não deveria aceitar nada do que ele me desse. Não vou mentir, não acreditei nelas. Não é que eu não acreditasse em bruxos ou fantasmas. Na verdade, é um tema que sempre me interessou e que eu nunca descartei totalmente. Mas também não achava que fosse me deparar com um na vida real. Apesar de aquele homem parecer bem velho, ele parecia completamente normal. Eu tinha a ideia de que bruxos viviam nos matos ou em lugares afastados, longe das pessoas. Vê-lo tantas vezes por ali me fazia pensar que ele devia morar por perto. Primeiro eu ri, achando que estavam tentando me assustar, mas elas continuaram falando com a mesma seriedade. Apenas disse que tudo bem e segui meu caminho. Enquanto eu caminhava, em vez de pensar nas advertências da moça e de Dona Elô, minha mente não parava de pensar nas maçãs e em como eram perfeitas. Parecia um desperdício jogá-las fora só porque diziam que pertenciam a uma pessoa ruim. Como eu disse, era uma terrinha muito tranquila onde todos se conheciam. Pelo menos enquanto havia sol, não existia um lugar onde você não encontrasse uma ou duas pessoas caminhando por ali. Acho que foi isso que me salvou. Assim que cheguei no rio, parei por um momento, pensando se deveria mesmo jogar as maçãs fora. Claro que eu ainda estava na dúvida se aquele homem era ou não um bruxo, mas não dava para ignorar o fato de que ele vinha nos seguindo por vários dias e que se comportava de forma bem estranha quando minha mãe estava por perto, sem contar a má impressão que ele me passava. Apesar de não acreditar que ele fosse um bruxo, sentia que havia algo muito estranho nele, como aquela sensação que você tem quando percebe que alguém não é confiável. Foi por isso que considerei jogar as maçãs fora. Tirei as maçãs da mochila e fiquei segurando por um tempo, pensando se jogava diretamente no rio para que a correnteza as levasse ou se apenas largava ali mesmo. Acho que demorei demais pensando, porque várias pessoas que estavam por perto começaram a me olhar de forma estranha. De repente, na minha cabeça, veio que talvez o melhor fosse, pelo menos, dar uma mordida em uma delas, só para ver se estavam boas, e então decidir se levava para casa ou não. Peguei uma da sacola e era como eu disse antes, perfeita. Não sei como descrever, porque nunca mais vi uma maçã tão perfeita quanto aquela. Era muito grande e brilhava, não de um jeito mágico, mas como um carro que reflete a luz do sol. E foi bem quando eu estava prestes a levá-la à boca que alguém me segurou com muita força pelo ombro. Doeu, mas eu nem tive tempo de reagir, porque logo percebi que era o velho que tinha me dado as maçãs. Ele estava muito bravo e começou a gritar comigo enquanto me sacudia com muita força pelos ombros. Dizia que já tinha me avisado que aquelas maçãs não eram para mim e que eu era uma ladra por pegar coisas que não me pertenciam. Ele soltou um monte de palavrões e me xingou até de vagabunda. Acho que na minha vida inteira, nunca mais alguém me sacudiu daquele jeito. Ele fazia isso com tanta força que eu sentia meus ossos doerem. Apesar de parecer que aquilo durou muito tempo, na verdade não tinha passado nem 2 minutos. 2 agricultores que estavam por perto começaram a gritar para ele me soltar enquanto corriam na nossa direção, segurando suas enxadas. Ao vê-los, o velho se assustou e me empurrou com força antes de sair correndo. Pelo que me contaram depois, aquele homem correu com uma velocidade que nem uma pessoa jovem teria. Mas eu não consegui ver essa parte, porque caí. Não mencionei antes, mas eu não estava exatamente na beira do rio, e sim em uma parte mais alta,
com uma ladeira de terra de 3 metros que levava até lá embaixo. O velho me empurrou, a terra cedeu e eu rolei ladeira abaixo. Não acho que ele tenha feito isso de propósito, mas para ser sincera, até hoje eu já nem sei com que intenção aquele homem fazia as coisas. Só sei que enquanto eu rolava, ainda segurava a sacola de maçãs, e quando cheguei lá embaixo, todo o meu corpo caiu em cima delas. Senti claramente as maçãs sendo esmagadas pelas minhas costas. As pessoas que me ajudaram gritavam lá de cima perguntando se eu estava bem. Me levantei e respondi que sim, que só tinha alguns arranhões por causa da queda e que estava meio atordoada com tudo o que tinha acontecido, mas fora isso, não tinha quebrado nada. Nesse momento, já tinha largado a sacola no chão. Enquanto procurava minha mochila para voltar a subir, quase pulei de susto quando vi o que tinha dentro da sacola. Não estavam só as maçãs amassadas, parecia que havia algo dentro delas. Não sei se isso tem alguma relevância, mas o sol estava batendo diretamente nelas. Já li que a luz do sol pode revelar certos trabalhos de feitiçaria, e me lembro bem que as maçãs pareciam misturadas com um tipo de lama muito escura. Me deu muito nojo ver que também dava para enxergar alguns besouros e o que pareciam ser minhocas. Como era um rio onde as pessoas iam lavar roupa, havia muitos caminhos para subir. Não tive problema com isso. Assim que cheguei lá em cima, as pessoas me perguntaram de novo se eu estava bem. Disse que sim, e surpresos me contaram que nenhum deles tinha visto aquele homem por perto até o momento em que eu estava prestes a morder a maçã. Era como se ele tivesse se teletransportado até lá. Ao chegar em casa, não consegui esconder da minha mãe, que ficou furiosa e quis saber onde aquele homem morava, porque precisava deixar claro que as consequências de fazer aquilo seriam muito sérias. No começo, minha avó não queria contar, porque sabia das histórias que se contavam sobre aquele homem, mas minha mãe estava tão brava que não queria ouvir e acabou descobrindo onde ele morava. Eu fui atrás dela, tentando acalmá-la, dizendo que não tinha sido nada tão grave, mas ela não me ouvia. Bateu na porta dele com tanta força que parecia que ia derrubá-la. Eu dei alguns passos para trás tentando pensar em algo para acalmá-la, e foi então que percebi que a janela da casa estava completamente aberta. Por dentro não parecia a casa de um bruxo. Era uma sala normal, com sofás e móveis, mas o que mais chamava a atenção era uma enorme fotografia. E a mulher que estava nela era a minha mãe. Só que era impossível que fosse ela. A foto era antiga, em preto e branco, e até tinha uma data escrita com caneta, uma data de quando minha mãe teria só alguns poucos anos de vida. A mulher na foto parecia ter a idade atual da minha mãe, mas o penteado e a roupa eram muito antigos. Acho que nós dois ficamos completamente sem palavras. Foi então que aquele homem chegou, e ele parecia muito feliz. Imediatamente começou a dizer um monte de coisas bem estranhas. Até hoje não consigo lembrar da maioria, mas ele a chamava por outro nome e repetia várias vezes que sabia que um dia ela iria voltar. A convidava para entrar, chegou até a segurar a mão dela e disse que poderia ajudá-la a se lembrar. Bastava tomar um chá, que o mais importante era que ela tinha voltado. Mas minha mãe conseguiu se soltar, e nós duas saímos correndo de lá. Tanto eu quanto ela ficamos muito preocupados com o que poderia acontecer. O jeito que aquele homem falava nos deu muito medo. Não era como ouvir um idoso falando coisas sem sentido por causa da idade. Ele realmente parecia convencido de que minha mãe era alguém que havia voltado. Acreditava que ela era sua esposa. Como não podíamos continuar lá, minha mãe ligou para um dos meus tios, pedindo que viesse nos buscar junto com a avó. Se quiséssemos continuar cuidando dela, teria que ser na cidade, porque minha mãe estava com muito medo do que poderia acontecer se ficássemos mais tempo naquele povoado. Acho que ela soou tão desesperada que meus tios se organizaram e vieram nos buscar no mesmo dia. Continuamos cuidando da minha avó já na cidade e depois que ela se recuperou, ela decidiu voltar para lá.
Nos contou que aquele homem continuava indo até a casa dela, perguntando pela minha mãe, e em mais de uma ocasião, tentou entrar para procurá-la. Essa é uma história que minha mãe e eu ainda comentamos de vez em quando, porque até hoje nos dá arrepios só de pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse comido aquelas maçãs. Até hoje acreditamos que aquilo fazia parte de algum tipo de amarração, e por isso aquele homem ficou tão agressivo comigo quando tentei provar uma. Mas não temos certeza. Minha avó faleceu há alguns anos, e eu não faço ideia se aquele homem ainda está vivo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Braulio e sou caixa em uma OXXO aqui no México. Estou bastante acostumado a atender clientes estranhos, já que moro em uma cidade relativamente grande e se vê todo tipo de pessoa. No entanto, nunca me preocupei com o meu trabalho nem senti verdadeiro medo até pouco tempo atrás. Deixe-me explicar. Essa OXXO em específico está localizado em uma esquina, numa avenida movimentada. Tem uma janela de onde atendo os clientes à noite, assim não preciso lidar cara a cara com bêbados ou pessoas em situação de rua. Além disso, o vidro da janelinha é blindado, e nos 2 anos em que trabalho aqui, nunca tentaram me assaltar. Sei que seria muito difícil, a menos que conseguissem entrar na loja, o que também nunca aconteceu. O caixa fica perto da saída e dele posso ver a avenida, enquanto a janela fica ao meu lado, permitindo que eu veja a rua que sai em diagonal da avenida. Enfim, eu estava fazendo o inventário, organizando as prateleiras e limpando um pouco o chão da loja, só para me manter ocupado. Já tinha acontecido de eu ter cochilado na minha cadeira por tédio e definitivamente não queria que isso acontecesse de novo. Estava tão concentrado que não reagi de imediato ao som da campainha. Só quando ouvi pela segunda vez saí correndo em direção à janela, me desculpando de antemão. Perdão, estava um pouco longe, diga o que deseja. Eu falava com o tom mais amável possível, mas meu coração quase parou quando vi a uns 15 metros do outro lado da rua uma silhueta escura, escondida entre uns arbustos. Fiquei esperando para ver se mais alguém estava por perto e queria me pedir algo, mas só houve silêncio por cerca de 1 minuto, enquanto eu olhava fixamente para aquela silhueta parada. Era alta, muito alta. Eu tenho quase 2 metros, mas aquela sombra facilmente era mais alta do que eu. Nesse momento, e sem nenhuma explicação lógica que eu possa dar, começou a fazer um frio intenso dentro da loja. Quando digo muito frio, é sério. Foi como se de repente o lugar tivesse se transformado em uma câmara frigorífica industrial. Me sacudi com força e vi meu próprio hálito na frente do rosto, enquanto recuava lentamente e tentava desviar meu olhar daquela silhueta. Me dirigi à parte de trás da loja para poder verificar o ar-condicionado e ver o que estava acontecendo, mas mal me afastei alguns passos quando ouvi novamente a campainha. Dessa vez, antes de espiar, ouvi uma voz bem baixinha sussurrar: "Água." Eu fiquei em silêncio, petrificado naquele lugar enquanto sentia que estava congelando. Voltei lentamente e desta vez consegui ver aquela silhueta vários metros mais à frente, no meio da rua. Olhei para a porta e a avenida estava completamente vazia. Suspirei angustiado e perguntei se desejava mais alguma coisa, alguma marca específica ou algo assim. Mas novamente só ouvi um sussurro entrecortado e áspero: "Água." Naquele momento eu não soube bem como reagir e fiquei parado diante da janelinha, tentando ver se havia alguém escondido debaixo da janela ou encostado em alguma parede. A verdade é que o ângulo não me permitia ver muito bem se havia alguém escondido, mas de qualquer jeito não parecia ser o caso. A impressão que eu tinha era que quem estava me pedindo água naquele instante era nada mais nada menos que aquele ser no meio da rua.
De fato era altíssimo e usava uma espécie de véu negro que o cobria por completo. Virei o rosto e tentei correr até o regulador do ar-condicionado. Sentia que meus membros estavam rígidos e meus passos eram pesados. Era como se eu estivesse caminhando dentro de areia movediça. Enfim, cheguei ao ar-condicionado e ele estava em 20 graus Celsius, o normal. Não entendia de onde vinha aquele frio que gelava até por dentro. Bom, na verdade era fácil de imaginar. Nisso a campainha tocou de novo e uma voz ressoou por toda a loja, implorando pela água. "Já vou!" Gritei à beira do choro, enquanto corria para uma das geladeiras para pegar uma garrafa plástica de água. Corri de volta à janela e quando parei na frente dela quase caí de susto. Agora aquela criatura, aquela entidade, estava bem na frente da janela, cobrindo-a completamente com seu corpo. Fiquei petrificado enquanto ela gritava com uma voz forte que eu lhe desse água. Abri a gavetinha sob a janela de atendimento e ela puxou com tanta força a portinha que pensei que arrancaria da parede, que quebraria o muro inteiro com aquele puxão. Eu não conseguia parar de olhar para frente e vi como uma mão grande e cadavérica segurava aquela garrafa com a ponta dos dedos, como se fosse a coisinha mais diminuta. Alguns segundos depois vi a garrafa vazia e amassada cair no chão. Nesse instante fechei meus olhos com força, porque minhas pernas não me respondiam para sair dali. Ouvi um dedo batendo no vidro e uma risadinha macabra me fez apertar com força o balcão onde eu estava apoiado, antes de ouvir um sutil: "Obrigado." Eu estava com os nervos à flor da pele, mas de repente, muito lentamente, o frio diminuiu. Abri um dos olhos, me virei a toda velocidade e vi uma parte daquela silhueta preta caminhando para o outro lado da avenida. Nenhum carro passou até 15 minutos depois. Não sei se mencionei, mas era meia-noite de um sábado. Então o fato de não passarem carros por um quarto de hora é algo bastante incomum. Senti que algo sobrenatural acabara de acontecer comigo e não soube lidar com isso. Eu estava um farrapo de nervos e gritei de pânico quando ouvi novamente a campainha. Pobre mulher! Tinha ido de carro comprar umas aspirinas e eu a assustei com meu grito. Pedi desculpas e a atendi. Paguei a garrafa de água com meu dinheiro e não aconteceu mais nada naquela noite. Mas, infelizmente, a partir desse dia, as coisas mudaram no meu local de trabalho. Não acontece com frequência e não consegui identificar um padrão que se repita. Mas às vezes, por volta da meia-noite, posso notar como o frio aumenta dentro da loja e vejo aquele ser caminhando lentamente pela rua ou pela avenida. Tudo costuma ficar em silêncio e com muita sorte passa um carro a toda velocidade. Tentei buscar conselhos com algumas pessoas sobre o que pode ser essa coisa que não aparece em nenhum vídeo. Minha irmã mais velha acredita que pode ser uma alma penada e que minha gentileza ao dar água aprendeu a mim. Por sorte não senti nada parecido em casa, mas mesmo assim vivo apavorado com essa situação. Perguntei aos outros caixas com quem revezo os turnos se eles já tinham vivido algo semelhante, mas nem sequer acreditaram em mim. Estou numa situação complicada agora. Não quero deixar meu trabalho assim, do nada, já que não posso deixar de contribuir financeiramente em casa. Eu gosto muito de tentar controlar o medo quando penso nesse ser, mas comecei a sonhar com ele à noite. Vejo-o de pé ao lado da janela do meu quarto, me pedindo água. Me preocupa que ele esteja se aproximando e estou apavorado com a ideia de que algum dia esse ser me siga até minha casa. Era meados de 2018. Eu tinha 23 anos e tinha ido até o estado de Vermont, nos Estados Unidos, para ver minha família e passar algumas semanas por lá. Enquanto estava lá, também queria acampar,
já que a casa dos meus pais ficava nos arredores das montanhas Apalaches. Quando eu ainda morava com eles, costumava sair para acampar o tempo todo, mas desde que me mudei, não tinha mais tido a chance de fazer isso. Havia um lugar específico que estava na minha mente há um tempo. Pouco antes de me mudar, encontrei uma trilha em um fórum para pessoas que exploravam construções abandonadas, e desde então eu queria muito conhecê-la. Essa trilha supostamente levava a um antigo chalé bem no meio da floresta. Então, em uma manhã de segunda-feira, fui até lá. Estacionei na beira da estrada e a trilha não era sinalizada nem nada. Era claramente um caminho improvisado, feito por pessoas como eu que queriam explorar o chalé abandonado. Porém, estava muito coberto pelo mato, o que dava a impressão de que ninguém passava por ali havia um bom tempo. A caminhada até lá levou pouco menos de 2 horas, e embora o terreno fosse relativamente plano, foi um trajeto difícil por causa de todas as ervas daninhas e arbustos crescendo no meio do caminho. Mas de todo modo cheguei. Meu plano era acampar dentro do chalé, porque... por que não? Mas fui preparado com barraca e tudo mais, caso o lugar estivesse completamente destruído ou algo assim. Ainda bem que levei, porque do lado de fora já dava para ver que definitivamente não era seguro acampar ali dentro. A maior parte do telhado havia desabado e os troncos de madeira da estrutura estavam cobertos de trepadeiras grossas e mofo. A porta estava escancarada, então espreitei a cabeça para dentro e dei uma olhada. O cheiro era horrível, e com todas as partes apodrecidas e destruídas espalhadas por ali, não dava para explorar quase nada. Havia uma porta no final do corredor principal que parecia intacta, e eu queria muito chegar até ela, mas parecia arriscado demais, então acabei recuando. A partir dali, eu não tinha mais nenhum plano. Com o sol já começando a se pôr, comecei a procurar um lugar legal para montar acampamento. Não havia muitas opções, então basicamente andei uns 60 metros para longe do chalé e limpei um pequeno espaço para montar minha barraca. À medida que o sol se punha, a escuridão cobria lentamente o chalé à distância, até que não consegui mais vê-lo. Assim que escureceu, o som de vento deu lugar ao som dos grilos e ao crepitar quente da pequena fogueira que eu havia feito. Eu queria muito observar as estrelas, mas o local onde eu estava tinha árvores muito altas ao redor, bloqueando quase toda a vista, além de estar parcialmente nublado. Então só fiquei ali, jogando gravetos na fogueira e pensando em qualquer coisa que viesse à mente, até que ouvi uma coisa. Não sei exatamente como descrever, mas foi um som bem alto, talvez como madeira entortando ou cedendo. E mesmo que eu já não conseguisse ver o chalé, o som veio exatamente de onde eu sabia que ele estava. Durou apenas alguns segundos, mas me deu arrepios. Talvez fosse apenas a madeira velha rangendo com o vento, ou talvez fosse outra coisa. Fiquei sentado ouvindo por um tempo, cerca de 30 minutos, sem ouvir mais nada. Era só o começo da noite, pouco mais de 1 hora desde que escureceu, mas eu sabia que se não checasse aquilo agora, não conseguiria dormir depois. Então resolvi ir dar uma olhada enquanto ainda era cedo. Alimentei minha fogueira com mais gravetos antes de sair. Peguei minha lanterna LED pequena e fui na direção do chalé. Depois de apenas 1 minuto de caminhada, a estrutura apareceu fracamente à luz da lanterna. Era tão assustadora quanto eu esperava. Me aproximei com cautela, passando por algumas janelas destruídas e levantando a lanterna. Lá dentro estava extremamente escuro e mesmo com a luz, eu mal conseguia enxergar alguma coisa. Quando cheguei na porta, levei um susto com ela fechada. Eu tinha estado ali menos de 2 horas antes e a deixei completamente aberta. Então percebi outra coisa. Havia arranhões. Era como de unhas ou talvez uma faca, e passava por toda a superfície frontal da porta. Não tinha notado aquilo antes, então não sabia se já estavam lá ou se tinham acabado de aparecer. Mas podia ser a razão do som que eu tinha ouvido. Fiquei indeciso por um instante se deveria ou não tentar abrir a porta,
ou se deveria simplesmente ir embora. Mas tudo isso acabou sendo inútil, porque quando finalmente decidi abri-la, não consegui. Parecia que algo a mantinha fechada do outro lado. Fiquei extremamente incomodado e não quis ficar ali por mais tempo. Me afastei do chalé e corri de volta pela floresta em direção ao meu acampamento. Mas percebi imediatamente que havia algo errado. Além da minha lanterna, não havia nenhuma luz vindo da floresta. Acelerei o passo, torcendo para ainda estar na direção certa, e felizmente estava. 1 minuto depois cheguei de volta à minha barraca. Uma coluna de fumaça subia no ar onde antes estava minha fogueira, como se alguém a tivesse apagado enquanto ainda queimava. Olhei ao redor, parado ali com a lanterna erguida, mal conseguindo ver alguma coisa entre as árvores. "Olá, tem alguém aí?" Ninguém me respondeu. Sabia que era apenas uma caminhada de 2 horas até onde meu carro estava, então decidi rapidamente desmontar tudo e ir embora. Desmontei a barraca e, enquanto colocava o restante das coisas na mochila, ouvi algo por perto. Parei por 1 segundo e levantei a lanterna, mas ainda assim não vi nada. Parecia que alguém estava rindo. Era uma única pessoa rindo enquanto me observava das sombras atrás das árvores, como se fosse um lunático. Acelerei, deixando algumas coisas para trás, e corri para a trilha. Com minha lanterninha fraca, estava difícil seguir o caminho, mas fiz o melhor que pude. Várias vezes parei achando que tinha ouvido aquele riso novamente e fiquei preocupado com a ideia de estar sendo seguido. Mas quem quer que estivesse me perseguindo ali, sabia se esconder na escuridão perfeitamente. Nunca consegui sequer vislumbrar essa pessoa. Cheguei de volta à estrada, entrei no carro e fui embora. Hoje, 7 anos depois, olho para essa experiência como a mais perturbadora e horrível da minha vida. Acho que ninguém consegue entender de verdade a sensação de impotência que senti estando ali naquela floresta, no meio do nada, à noite, sendo perseguido por alguém completamente insano. Talvez essa pessoa tenha feito daquele chalé abandonado sua casa. Eu realmente não sei, mas por tudo o que vi e vivi ali, não acho que alguém deva voltar para descobrir. Antes da minha esposa e eu termos filhos, morávamos em uma casa geminada não muito longe do centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas era tudo o que precisávamos na época. Tínhamos uma entrada para carros e uma garagem para um veículo, o que era raro na região, e aproveitávamos ao máximo. Tínhamos apenas um carro que eu usava para ir ao trabalho todos os dias. Minha esposa trabalhava em uma escola que ficava logo na esquina, então ela ia a pé com uma colega de trabalho que morava a algumas casas de distância da nossa. Havia problemas ocasionais no bairro, mas costumávamos ficar na nossa, e eles geralmente não nos afetavam diretamente. Ouvíamos sobre as coisas no noticiário, mas nunca tinha vivido algo em primeira mão até os eventos desta história. Certa noite tive que trabalhar até tarde e cheguei em casa pouco depois das 8. Minha esposa estava fora com a irmã, então era só eu em casa. Era uma daquelas noites tranquilas que pareciam perfeitas para resolver algumas tarefas, então decidi limpar o jardim da frente e tirar o lixo. Enquanto colocava o último saco no latão, notei alguém dobrando a esquina da nossa rua. Não o reconheci, mas meu instinto dizia que ele provavelmente era uma pessoa sem teto, mas não tinha certeza. Suas roupas estavam gastas e sujas, e ele tinha um olhar cansado no rosto. A princípio, ele não parecia me notar, mas conforme se aproximava, pude sentir o olhar dele em mim. Evitei contato visual, mas estava ciente de que ele estava me observando. Ele atravessou a rua e parou do outro lado. Ficou ali, parado, sem dizer nada,
mas o tempo todo eu podia sentir que ele continuava me olhando. Quando voltei para dentro de casa, tentei não pensar muito sobre isso. Ele não tinha feito nada diretamente ameaçador, apenas me observou. Um minuto depois, olhei pela janela da frente e o vi se afastando pela rua. Mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que ele estava esperando algo. De volta à casa, decidi relaxar. Esquentei algumas sobras de comida, sentei no sofá e liguei a TV. Cerca de meia hora depois, recebi uma mensagem da minha esposa dizendo que passaria a noite na casa da irmã. Respondi dizendo que tudo bem e continuei o que estava fazendo. Em algum momento devo ter adormecido no sofá porque acordei no meio da noite. A temperatura parecia mais baixa do que deveria e demorei um segundo para perceber o motivo. Notei que a porta da frente estava entreaberta, deixando o vento entrar. Não conseguia me lembrar com certeza se tinha deixado aberta ou não. A porta às vezes precisava de um empurrão extra para fechar completamente. Então pensei que poderia ter sido descuido meu. A fechei silenciosamente e tranquei o melhor que pude. Depois, comecei a verificar a casa para me certificar de que ninguém estava lá. Comecei pelo andar principal e tudo parecia em ordem. Não havia sinal de invasão, nada havia sido roubado e a casa estava intacta. Também desci ao porão e estava tudo bem lá. Tentei ficar em silêncio, só por precaução. Olhando para trás, sei que deveria ter chamado ajuda imediatamente, mas estava tão cansado que não conseguia pensar direito. Depois decidi verificar o andar de cima. Subi lentamente as escadas e olhei para o corredor. Vi que uma das portas dos quartos estava aberta, mas não me lembrava se a tinha deixado assim. Quando cheguei ao topo, parei no lugar. Conseguia ouvir alguém em um dos quartos claramente. Espiei e vi um homem de mais cedo sentado na cama. Ele estava vestindo as roupas da minha esposa, um suéter e um jeans que ela usava frequentemente em casa. Ele olhou para mim com uma expressão indecifrável, e por um segundo nós apenas nos encaramos. De repente ele avançou em minha direção. Só quando ele chegou perto percebi que estava segurando um pequeno canivete. Senti uma dor aguda quando ele cortou meu ombro. Cambaleei para trás, percebendo que precisava sair de lá imediatamente. Virei e corri escada abaixo, ignorando a dor no ombro. Meu único pensamento era sair da casa. Cheguei à porta, a abri com força e corri pelo quintal. Atrás de mim, ouvia os passos dele vindo na minha direção, mas me forcei a continuar correndo. Tropecei pelo quintal e cheguei à casa do vizinho. Bati gritando por ajuda e meus vizinhos, que eu conhecia bem, abriram rapidamente e me deixaram entrar. Eles chamaram a polícia e fiquei perto da janela, esperando que o homem aparecesse a qualquer momento. Mas quando a polícia chegou, ele havia desaparecido. Os policiais vasculharam a área, mas, sem muitas pistas, não havia muito o que fazer. Passei a noite no hospital por causa do corte no ombro. Era profundo, mas, felizmente, não causou danos graves. Se aprendi algo com tudo isso, foi que se algo parecer errado, chame ajuda imediatamente. Eu não o fiz e quase paguei com minha vida.